e agora queremos ouvir da parte do Senhor algo que seja importante e especial para as nossas vidas. Por isso gostaria de convidar vocês a abrir no capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus está confortando os seus discípulos. Ele está dando as instruções aos seus discípulos, instruções que precedem a sua crucificação. Esse capítulo 14, 15, 16, 17 termina com uma oração de Jesus por todos os discípulos, aqueles que já estavam ali e aqueles que haveriam de vir no futuro. Então, esse capítulo 14 é muito interessante, porque Jesus vai apresentar-se como o caminho, a verdade e a vida para as pessoas que estão perturbadas, em dificuldade, sentindo-se oprimidas num mundo difícil onde se conviver. Então ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus diz: não se turbe o vosso coração. A gente vai olhar na Bíblia, várias vezes vai aparecer: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Você vai ver, muitas vezes, pessoas da Bíblia sofrendo, angustiadas por questões do mundo ao seu redor. A Bíblia chega a dizer que o diabo, nosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, nos livra e nos guarda. Então existe um conflito entre a nossa vida no cotidiano, o projeto de Deus, e assim a gente vai vivendo, experimentando altos e baixos. Às vezes na vida você tem momentos muito difíceis, você tem momentos complexos, você tem tribulações, você tem inseguranças, você tem medos, você tem dores, você tem perdas. Tudo isso faz que o mundo onde você viva seja um mundo que produz, ou que dentro dele se manifestam as nossas angústias, nossos problemas. Você sabe hoje dizer, dentro de você mesmo, qual é o seu sentimento, a sua emoção, a sua dor, a sua tristeza? Você tem identificado dentro de você alguma coisa que te incomoda, que te maltrata, que te magoa? Alguma ferida, alguma coisa ruim? Talvez essa palavra hoje seja específica para você, porque Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Coloque Deus como sua referência, crede em Deus. E Jesus disse: mas crede também em mim, porque eu sou a revelação de Deus ao nível do seu entendimento pessoal. E veja então o que Jesus fala com os seus discípulos. Preste bem atenção, verso 2. Assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, Jesus, eu teria dito para vocês: eu vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Veja o verso 3, como ele diz. Diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre as dificuldades da vida. E ele diz assim: não se perturbe o coração. Vocês estão passando por esse momento. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi Jesus quem disse essa palavra. E ele nos disse essa palavra para nos animar. Então ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Por que eu vou preparar um lugar? Porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Então ele falava de um elemento futuro, mas isso que ele falava do futuro também é importante no presente, porque a Bíblia diz que o Senhor está presente conosco, e muito mais do que isso, a Bíblia diz que Ele está presente em nós. Quando Jesus falava da sua relação com o Pai, ele disse assim com os seus discípulos, ele disse assim: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então a palavra vai nos ensinando que o Senhor não é aquele que nos olha à distância, mas é aquele que se aproxima, que bate a porta do nosso coração e que tem a intenção de partilhar a nossa vida, partilhar o nosso dia a dia, a nossa dificuldade. Mas, puxa vida, será que Deus só vai se interessar por mim quando eu estiver passando tribulação? Não,
Ele se interessa por você quando você, na alegria do seu coração, louva o nome dele. Ele também se interessa por você quando você apresenta uma ação de graças por uma bênção recebida, por uma vitória alcançada. O importante é que Jesus, ele quer dizer que ele é a presença de Deus no contexto da nossa história, da nossa vida. É a presença de Deus conosco. Tanto que um dos nomes dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente na nossa experiência. Ele disse, eu vou estar com vocês. Veja só o que vai lá dizendo mais adiante. Verso 4. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, ele estava falando com os discípulos, vocês já sabem para onde eu vou. Vocês têm o conhecimento. Mas olha o que surgiu no meio do grupo de discípulos. Veja só o verso 5. Quando ele diz, vocês já sabem o caminho. Então Tomé disse para ele assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como que vamos saber o caminho? Então Tomé era um dos discípulos, mas ele tinha uma dúvida sobre essa palavra de Jesus. Para onde que o Senhor vai? Eu não sei para onde o Senhor vai. Como é que eu vou saber o caminho? Olha só a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu queria parar aqui e dizer para vocês que aqui estão 4 verdades que eu queria compartilhar com vocês hoje. E vai ser rápido. Estas 4 verdades podem fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, vamos começar aí. Pode ficar esse texto aí. Vamos começar aí. A primeira coisa, ele disse para começar a sua fala, no mundo vocês vão ter aflições. O mundo é um lugar complexo e difícil. Quando ele diz aí para você, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu quero que vocês entendam que a partir da realidade que vocês estão vivendo uma realidade? A partir dessa realidade, até a casa do Pai, que eu preparo um espaço e um lugar para vocês ao longo de toda a eternidade, aqui da sua realidade até aquela realidade, existe um caminho, existe uma trajetória. Como é que você começa saindo de onde você está e se dirige à casa do seu Pai eterno? Como é que você sai do dia a dia da sua vida em direção a um projeto especial de Deus para a sua vida? Como é que você caminha? Que caminho é esse? Então Tomé disse, eu não sei o caminho, eu não sei para onde o Senhor vai. É como mais ou menos a vida do filho pródigo, né? Que saiu da casa do pai, perdeu-se na confusão do mundo e depois volta pelo mesmo caminho para dizer ao seu pai, eu me equivoquei, eu me enganei, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu quero voltar ao convívio. Então a Bíblia diz, Jesus disse para o Tomé assim, eu sou o caminho. A primeira coisa que Jesus se apresenta diante de nós é como um caminho que nos dá uma direção a partir da situação onde nós estamos vivendo para aquela situação que faz a nossa vida identificar-se com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Então Jesus é um caminho. Caminho, ele pressupõe um ponto de origem e um ponto de chegada. Então Jesus diz, por minha vida, através de mim, você encontra um caminho que pode te abençoar desde o mundo onde você vive, desde as situações onde você se encontra, desde as dificuldades que você tem, até o trono da graça do Pai. É por isso que pela oração nós chegamos ao trono da graça do Pai. É por isso que pela fé nós nos reportamos a Deus. É por isso que pela oração em nome de Jesus nós nos aproximamos do trono da graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos seguindo um caminho, seguindo um trajeto. E Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho é um fator de comunicação. O caminho comunica alguma coisa com alguma coisa. O caminho não é algo perdido no tempo e no espaço. O caminho tem uma função. Ele comunica uma situação com outra situação. Jesus diz, eu comunico a sua vida, desde onde ela está até o trono da graça do Pai. Ou seja, eu sou o caminho que dá uma direção para a sua vida. Segundo lugar, ele diz assim, eu sou a verdade.
Porque no mundo você vai encontrar muitos caminhos. E é possível que você esteja andando hoje num caminho, e até em mais de um caminho. Às vezes anda num, muda, anda no outro, muda, e às vezes está até perdido por tanto caminho que tem na sua frente, por tantas placas que indicam tantas possibilidades, e você fica até confuso sobre o que decidir, sobre o que escolher. E é possível que no meio desta confusão toda você precisa de um caminho verdadeiro. E Jesus diz: eu sou a verdade. Não sou apenas uma pessoa que diz para você que existe uma verdade. Eu sou aquele que diz para você: eu sou a verdade. Por quê? Porque eu sou a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. O seu Filho veio como uma revelação de Deus, como uma encarnação do verbo de Deus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com o Pai. E a palavra se fez carne e habitou entre nós para nos trazer a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. E essa verdade, ela não somente chega a nós como uma revelação, mas chega a nós como uma relação, como um relacionamento. Nós nos relacionamos com Jesus e entendemos que Ele é a verdade de Deus. Faz sentido para vocês? Então pronto, eu sou o caminho verdadeiro. E eu sou o resultado disso, que é a vida. Se você escolhe o caminho que eu lhe digo, se você acredita que verdadeiramente este é o caminho, eu lhe digo que você não se arrependerá, porque o resultado final vai ser a vida. Você vai receber uma vida que é resultado de andar nesse caminho e acreditar pela fé nesse caminho. Por isso que a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida não é uma quantidade de tempo. A vida de que Jesus está falando não é uma quantidade de tempo. Não é uma quantidade cronológica de tempo. A vida que Jesus está falando é a qualidade da vida. É aquilo que nasce do nosso conhecimento, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Quanto mais compreendemos alguma coisa, tanto mais experimentamos isso, tanto mais isso define a nossa experiência pessoal. Por exemplo, vamos dizer que um jovem aqui conhece uma jovem ali que ele nunca viu na vida. Qual é a profunda relação dele com essa jovem? É zero. Nunca viu na vida. Nunca teve qualquer identidade com essa jovem. Mas ele se aproxima dela e ele a conhece um pouco mais. E ele sabe de quem ela é filha, ele sabe quais são os seus valores. Ele começa a conhecê-la, começa a conversar. Aí ele acha que vale a pena aprofundar o relacionamento e namora essa jovem. Começa um namoro com essa jovem. E ele começa a gostar dessa jovem. Então, ele começa a ter um interesse particular por essa jovem. O que acontece? Ele vai começar a organizar a sua vida em função de encontrar-se regularmente com essa jovem, e ele espera ter a reciprocidade também deste mesmo relacionamento. Isso vai crescendo, ele vai conhecendo, e cada vez ele vai querendo mais ter proximidade com essa jovem, pelo fato que ela representa uma qualidade de vida que ele está experimentando, que é uma vida amorosa, uma vida afetiva, uma vida... Essa vida, ela não tem nada a ver com o número de anos, ou de semanas, ou de dias. Esta vida é uma experiência que ele tem por conhecer uma pessoa que responde às suas expectativas pessoais, a expectativa dele ter um afeto, um amor com quem compartilhar. Aí ele gosta tanto dessa moça que ele fica noivo com essa moça, e depois ele casa com essa moça. Por que ele vai construindo essa escala de envolvimento? Porque essa moça passa a ser especial para a vida dele. E ele, cada dia mais, diz: essa pessoa é especial para mim. Então ele começa a ter algo dentro dele que foi ocasionado por esse encontro, por esse conhecimento, por esta percepção do outro como relevante para ele. Então é isso que a Bíblia diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, que conheçam a grandeza do Senhor, que conheçam o amor do Senhor, que conheçam a graça do Senhor, que conheçam o cuidado do Senhor, que conheçam a proteção do Senhor, que conheçam a cura do Senhor, que conheçam o quanto o Senhor representa. E as nossas almas se alegram no conhecimento do Senhor.
então vai tendo uma vida abundante. A Bíblia diz que a nossa vida fica tão plena que é como se nascesse um rio de águas vivas de dentro para fora. Por isso que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho, na verdade, é uma experiência de relacionamento com Deus, um conhecimento que se amplia, cada dia se torna mais amplo, e a cada dia descobrimos mais coisas sobre Deus, e a cada dia descobrimos mais coisas a respeito da palavra dele, e a cada dia nos tornamos mais cheios da sua unção, da sua presença, daquele amor que nos faz querer estar com ele, daquele amor que nos faz querer construir uma aliança com ele, daquele amor que nos faz querer estar com ele e que nos faz confiar nele como aquele que produz em nós esse sentimento de aconchego, esse sentimento de acalanto. Por isso que a vida eterna é isso, é conhecimento, é relacionamento, é intensidade de relacionamento e de comunhão. Não é uma quantidade de tempo, é uma qualidade de vida que a gente alcança quando conhece o Senhor e começa a perceber o que ele representa para a nossa alma, o que ele representa para a nossa vida, o que ele representa como uma experiência de libertação, de transformação, de crescimento e de desenvolvimento. Então, por isso que ele é um caminho, e por isso que é um caminho verdadeiro, porque como resultado produz uma vida abundante, uma vida verdadeira. E por fim diz a palavra, que ninguém pode ir ao trono da graça se não vai através dele. Então é um caminho exclusivo. Não é um caminho que se rivaliza com qualquer outro caminho. Tanto faz, todos os caminhos levam a Roma. Mas é diferente na teologia, nem todos os caminhos não levam ao céu. O que leva você ao trono da graça é o caminho verdadeiro que é apresentado por nós na Bíblia como sendo Jesus. E ele mesmo disse, eu sou o caminho verdadeiro, eu sou aquele caminho verdadeiro que produz a vida, a qualidade de vida. E ninguém pode experimentar isso como dádiva de Deus, se não for através de mim. Então Jesus se apresenta como uma exclusividade. Você não pode rivalizar Jesus com qualquer outro Salvador, com qualquer outro caminho para Deus. Hoje em dia, as pessoas estão muito falando que todos os caminhos levam à espiritualidade, todas as pessoas podem escolher que tipo de espiritualidade vão querer. Claro que todas podem, mas Jesus é único. E se você erra o caminho, se você erra a verdade bíblica, você erra a casa do Pai, você erra a vida abundante. Portanto, tenha certeza de que dos múltiplos caminhos que existem, você tem que acertar o caminho certo, é Jesus. O caminho verdadeiro é Jesus. O caminho que produz a vida é Jesus. O caminho que te conecta ao Pai é Jesus. Jesus é aquele que vem reconciliar a nossa vida com Deus. Porque a Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo? Porque foi o plano de Deus para resgatar o homem e trazê-lo à sua comunhão perdida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é exclusivo. Se você quer ter uma vida espiritual de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o ensino do Senhor, encontre esta vida em Jesus, ou não a encontrará em nenhum outro lugar. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meus irmãos? Então, vamos fazer a nossa profissão de fé firme, né? Vou ler mais um pouquinho, só para vocês verem que coisas curiosas que tem. Tem duas perguntas aí que eu acho interessante. Veja o verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, olha só, se vós me tivesseis conhecido, teríeis conhecido também ao meu? Então, desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja só o verso 8. Olha só, estamos falando de conhecimento, né? Replicou-lhe, falou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe era discípulo, né? Então, se nós temos que conhecer o Pai, se nós temos que ser levados ao Pai, mostra-nos o Pai. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não preciso pedir isso a Jesus. Olhando para Jesus, relacionando-se com Jesus, você encontra a manifestação do Pai. Quer ver? Veja o que ele diz na frente. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras que eu faço. Então significa que eu e meu Pai somos um. Quando você entende Jesus, quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, na verdade em Cristo, Deus está presente reconciliando a sua vida com Ele. E Ele coloca em você a palavra da reconciliação. Ele coloca em você a aliança de que você está aliançado com Ele pela graça de Deus, que em Cristo Jesus nos alcançou. Veja mais só um versículo aí para frente, vamos andar um pouquinho mais. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, em Cristo você vê a manifestação de Deus. Se eu chego até vós, se eu expulso os demônios, se eu curo os doentes, se eu consolo os sofredores e abatidos, é chegado até vós o reino de Deus. Então o reino de Deus chega com a presença de Jesus entre nós. E quando abraçamos o Senhor na nossa experiência pessoal, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é disponibilizado para nós quando abrimos a nossa vida ao Senhor. E o Espírito de Deus faz morada em nós. Diz a Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito, é a morada de Deus. Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. É a morada de Deus em Espírito na sua vida. Por isso que Jesus é único, por isso que é exclusivo, porque só Ele é o unigênito de Deus. Não tem mais nenhum unigênito de Deus. Ele é único, é unigênito, não é nem primogênito, é unigênito, que significa único, exclusivo. Então Deus nos deu esta exclusividade para ser o nosso caminho, a nossa instrução, a nossa liderança, a nossa inspiração, a fim de que pudéssemos nos reconciliar com Ele. Veja o verso 12, só para terminar. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Verso 13. Ele está dizendo, eu vou para junto do meu Pai, deixo vocês aqui para fazer as obras que eu faço. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que você precisar, na minha ausência, pode usar o meu nome, que perante o Pai eu te represento. E tudo que você pedir em meu nome, eu peço ao Pai que realize, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque o Filho não glorificou o Pai com a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. Jesus disse assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Agora o Pai glorifica o Filho. E no Filho, Deus glorifica o seu santo e bendito nome. Por isso que Ele é único, por isso que Ele é exclusivo. Por isso que não é qualquer Salvador, é um só. E Ele diz, eu sou o caminho para essa grande salvação. Eu sou a verdade desta grande salvação. Eu sou a vida que resulta desta salvação. Eu sou aquele que abre as portas do trono da graça para cada um de vocês particularmente. Verso seguinte, ó. Diz assim, se me pedirdes alguma coisa, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por isso é que é diferente o Evangelho. Porque o Evangelho trata com você de uma maneira muito particular, muito pessoal. Por isso que não é uma religião, é um relacionamento muito profundo. Se você tem intimidade com Jesus, se você vivencia o caminho que Ele representa, se você experimenta a verdade que Ele é, se você se entrega ao cuidado especial dEle, Ele diz, você é meu discípulo, e tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Farei por quê? Porque entre eu e você existe uma aliança. Entre eu e você existe uma trajetória, um caminho que nós estamos construindo juntos. Cada dia você constrói um pedaço do caminho com o Senhor. Cada dia você descobre uma verdade nova sobre o Senhor.
Cada dia você se aperfeiçoa no Senhor e cada dia você se aproxima de uma identidade com Deus poderoso da criação. Verso 15, só para terminar esse contexto aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Porque Jesus não diz, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito que estará convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Por que ele diz? Porque eu não quero deixar vocês órfãos. Porque eu quero que o meu caminho seja garantido a vocês pelo Espírito Santo que vai guiar vocês em toda a verdade. E ele disse, a minha palavra é a verdade. Então significa que ele nos deu o Espírito para substituí-lo na presença. Ele estava presente conosco, ele dizia, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, darei a vocês o meu Espírito, que estará convosco e estará em vós, e ajudará vocês ao longo do caminho. Por isso que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou em vocês, e com vocês venceremos o mundo. Venceremos as batalhas, venceremos as lutas, porque o Senhor escolheu estar não apenas conosco, mas em nós. Isso é que é a diferença de qualquer outra religião no mundo, não tem isso, de Deus estar presente na experiência particular daquele que o tem como Senhor e Salvador. É único no mundo, por isso que ninguém pode substituí-lo, ninguém pode igualá-lo, porque não há quem seja um Salvador pessoal da sua vida, como Jesus se propõe a ser. Aquele que manda o seu Espírito Santo liderar a sua vida, para que você não se perca na confusão do mundo, mas você encontre o caminho da casa do Pai. Verso 17, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então esse Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por quê? Porque esse Espírito da verdade é recebido pela graça de Deus, pela fé, por abrir o coração ao chamado de Deus. Se o mundo se mantém distante e alheio a Deus, o Espírito de Deus não lhe alcança. Por quê? Porque não tem a porta aberta. Mas se você abriu a porta do seu coração, se você abriu a porta da sua vida, então o Espírito da verdade, eu sou a verdade, o Espírito da verdade entra na sua mente, no seu coração e esclarece você daquilo que o Senhor quer que você entenda e saiba, usando a base da sua palavra. Hoje é dia da Bíblia no Brasil, comemoramos o dia da Bíblia, e é exatamente porque a Bíblia é a palavra que o Espírito Santo usa para te guiar, para te instruir. Por isso que nós estamos fazendo esse movimento de escola dominical, para que a gente ensine a palavra, porque a palavra vai ser usada pelo Espírito para te conduzir, para te orientar, para te instruir, para te mostrar o caminho que você deve andar, o caminho verdadeiro que é Jesus, a verdade que é Jesus, a vida que é Jesus e a comunhão do Pai que Jesus lhe proporciona, né? Então, porque o mundo não vê o Espírito, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha aí, meus irmãos, que coisa extraordinária a revelação de Deus ao nosso coração. O mundo não conhece, mas você conhece, porque ele habita conosco e ele habita em nós. Isso que eu estou falando não é algo que eu inventei de mim, é algo que a palavra me revela, é algo que o Espírito revela, e é algo que nós devemos nos apropriar, porque este é o caminho verdadeiro, essa é a verdade do caminho, essa é a verdade que o Senhor nos transmitiu, e essa é a verdade que nos conecta com o Pai, esta é a verdade que nos relaciona com o Pai. Veja mais, eu vou até o 21, só para ter mais 5 aí. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês outra vez. Então tem aí um propósito do Senhor Jesus. Não é apenas o fato que ele foi estar à direita do Pai, mas ele disse, eu voltarei para vós. Falamos na volta do Senhor, e ele afirma que fará isso. E por isso que ele começou lá no começo. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu tiver lugar preparado, tiver tudo certo, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então é uma promessa de comunhão aqui e além. Veja o verso 19. Olha que lindo.
ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então nós estamos olhando a ressurreição do Senhor e pela fé nós o vemos à direita do Pai. E o Espírito que Ele nos enviou remove dentro de nós qualquer incredulidade e nos abençoa com o dom da fé. Por isso que Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Se no meio do mundo confuso, em dificuldade, tensos, angustiados, abatidos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor até com gemidos inexprimíveis intercede por nós, nos guia na verdade, nos abençoa e nos revela o cuidado de Deus, anima a nossa fé, inspira os nossos corações. Veja o verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou com meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Olha a unidade perfeita. Eu estou com meu Pai, vocês estão em mim, eu estou com meu Pai, vocês estão com meu Pai está com vocês. Nós temos uma unidade perfeita. Não tem nenhuma religião no mundo que lhe prometa isso. Nenhuma. Essa exclusividade. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não diz, eu sou um caminho. Ele diz, eu sou o caminho. É definido. Eu sou a verdade. Não eu sou uma verdade, eu sou a verdade. É definido. E eu sou a vida, também é definido. E diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também é definido. É uma singularidade. E se você erra Jesus, você errou tudo na vida espiritual. Portanto, acerte Jesus, acerte o caminho, acerte a verdade, acerte a vida, acerte-se com Jesus, e você será mais do que bem-aventurado. Veja lá o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu. Por isso que eu sou o caminho para o Pai, por isso que ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que me ama, meu Pai o amará. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso que o Senhor se manifesta a você nas suas orações, se manifesta a você nas suas tribulações, se manifesta a você nas suas angústias. Por isso que Ele é um Deus muito presente nas nossas particularidades. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Abra o seu coração. Deixe o Salvador, com seu amor, te ajudar. Deixe o Salvador, com seu amor, te salvar. Deixe o Salvador, com seu amor, te guardar, te blindar, te conduzir, te transformar. Abre um espaço para o Salvador na sua vida e você nunca se arrependerá disso. Mas para isso precisa se arrepender dos seus pecados. Troque a vida de incertezas, de confusão e de indecisão pela vida com o Senhor. Coloque o seu pé no caminho esta noite. Ande com Jesus. Ande através de Jesus. Caminhe com Ele e você se surpreenderá pela vida que vai acontecer dentro de você, porque a vida eterna é esta, que conheçam o Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus a quem Ele enviou. Conhecer, entender, participar da vida de Deus vai produzir em você uma vida diferente, uma visão diferente, uma experiência diferente. Você será um crente em Cristo Jesus. Amém?